Bom, o Instituto de Cultura Espírita do Piauí tem a honra agora de entrevistar o Geraldo da Silva, que é de Timon, cidade vizinha Teresina, mas que em 1962, foi isso? Isso. Foi morar em São Paulo. No ano seguinte, ele começou a participar do espiritismo e conheceu o Centro Espírita Batuíra. Não foi em 1963. Em 1963 eu tomei contato com o espiritismo através de colegas que moravam comigo numa pensão. Um era alagoano e o outro pernambucano. Naquela época a migração para São Paulo era muito grande. Tá? As pessoas buscavam recursos para poder viver, ou para poder sobreviver, vamos dizer assim. Aí o Centro Espírita Batuíra, o senhor conheceu em que ano? Então, o Grupo Batuíra, ele surge na minha vida por volta de 1970. Eu não consegui registrar esse fato, porque eu nunca me preocupei também em fazer registro das coisas, dos meus eventos, daquilo que eu faço, ou das opções que eu fiz. Tá? A não ser coisas que são necessárias para registro e cartório, aí tudo bem. Então, durante todo esse tempo, toda essa convivência, ainda hoje o senhor está lá, o senhor teve a ideia de escrever um livro sobre o Grupo Espírita Batuíra, está aqui, 50 anos de mais luz, como também escreveu o livro sobre Espartaco. História de um médium. História de um médium, o principal trabalhador da casa, né? O que motivou o senhor a escrever esses dois livros da história da casa? Então, o Espartaco, na verdade, a minha intenção não era escrever, falar sobre a casa, mas falar sobre ele mesmo, porque eu admirava muito e admiro até hoje a mediunidade dele. Eu acho que ele foi um desses grandes fenômenos mediúnicos que o público espírita pôde, principalmente lá de São Paulo, pôde presenciar. Porque ele tinha vários tipos de mediunidade. Ele tinha a mediunidade principal dele, era a mediunidade de psicofonia. Mas depois, outros tipos de mediunidade foram surgindo: vidência, audiência, premonição, cura. Ele curava, dando passe, através das imposições das mãos. Então, uma coisa assim fantástica. Então, aqui me levou a escrever a história dele eram os depoimentos que ele dava e os fatos que eu observava, porque eu o acompanhei durante alguns anos, até praticamente a morte dele, até a desencarnação dele em 2004, eu o acompanhei bem. Então o que me motivou foi deixar registrado a mediunidade dele. Inclusive, o registro da mediunidade dele, eu estava só com a intenção, mas não estava ainda determinado. Quem me fez... quem me levou realmente a produzir esse livro foi o Antônio César Perry de Carvalho. Um dia ele foi lá dar uma palestra no Batuíra e ele, conversando com o Espartaco fez algumas revelações para ele e ele falou: como é que você está desperdiçando? Aliás, você não pode desperdiçar esse fenômeno mediúnico que é o Espartaco Guilard. Aí, a partir daí, ele me motivou mais ainda para eu documentar a vida mediúnica do Espartaco. E da casa do Grupo Espírita Batuíra? Bom, o que me levou a documentar o Grupo Espírita Batuíra é o seguinte: pelos números, o Batuíra é uma casa grande, e casa grande é uma casa difícil de ser administrada. Mas, por outro lado, quando você administra uma casa buscando o apoio, a colaboração de todas das pessoas interessadas em colaborar, não é tão difícil você administrá-la, não. Você tem conflitos, como tem conflitos nas casas pequenas também. Mas não são conflitos tão grandes que não sejam superáveis. Tá? Então, eu me interessei em registrar isso porque eu percebi o seguinte, que pelos números e pela quantidade de pessoas que trabalham na casa, ficaria aí um vazio muito, muito grave não documentar isso tudo num livro. Dessa sua experiência, escrevendo esses dois livros, o que é que o senhor conclui, que o senhor pode levar a todas as casas, qual mensagem no que diz respeito a registrar a história das casas para que outras pessoas tenham interesse em fazer um trabalho como o seu? Então, aí é o seguinte: em primeiro lugar, é incentivar as casas
a criarem documentos. Porque sem documentos, sem informações, nós não fazemos muita coisa na área da comunicação escrita. Então, é importante que a gente estimule as casas a organizarem bem suas atas, seus álbuns, seus arquivos, terem tudo isso em dia, revisados, e de uma maneira que o escritor possa ter acesso a isso com facilidade. Não seja uma coisa exclusiva de alguém, mas da secretaria, que é um órgão praticamente público dentro da casa. Não pode ser um órgão que fique lá dentro de 7 chaves, escondido dentro de 7 chaves. Então as pessoas precisam saber o que tem dentro da casa para poder colocar esses fatos, essas informações todas num livro ou num outro tipo de documento, que pode não ser um livro, pode ser uma outra coisa. Muito obrigado então, Geraldo da Silva, né, por essas informações, essa conversa aqui sobre a pesquisa em torno do Grupo Espírita Batuíra de São Paulo e também de Espartaco. História de um Médium. História de um Médium. Eu gostaria só de fazer uma observação que no título desse livro, História... aqui, 50 anos de mais luz, eu fiquei pensando muito qual o título que eu botaria nessa obra, colocaria nessa obra. Porque às vezes você está escrevendo uma obra, mas o título ele só vai se definir lá no final. Aí eu me lembrei de um livro do Batuíra, muito importante, que é o único livro dele, psicografado por Chico Xavier, que chama-se Mais Luz. É um livro muito interessante. E aí eu digo, nossa, achei o complemento do título do livro. Então vamos chamar Grupo Espírita Batuíra, 50 anos de Mais Luz. E esse Mais Luz está em destaque.